Olá, o História da Gente de novo, chegando na tua sala aí. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar bem pertinho de você. Programa História da Gente, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer a Rede Sul por ser esse canal que está aí, levando até você aí. A Batista da Lagoinha por abrir as portas e a gente chegar juntos aí com você. Mas hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial. Eu conheci ele como Parks, aí agora é Marcos San Juan, e aí você já deve ter visto ele aí, né, no meio das redes sociais, e hoje ele está aqui para a gente bater aquele papo, vocês conhecerem a história dele. E, Parks ou Marcos, como é que é? Ah, Marcos, né? Parks era quando a gente era mais adolescente e desenvolvia um trabalho com a cultura, mas hoje a gente está focado em disponibilizar o nome mesmo, né? O Parks era só um apelido de infância mesmo. É mesmo? Era um apelido que puseram você? Quando eu mudei para o bairro Jardim Vitória, um menino novo chegou no bairro, aí todo mundo ficou, quem é esse menino que está aí? E alguém falou que meu nome era Parks. E o bairro inteiro já estava falando isso, nem eu não sabia ainda. Uai. E aí, quando eu comecei a pegar amizade com os meninos, ele falou assim, ô Parks. E assim, lá até hoje, se você falar Marcos, ninguém sabe quem é. Mas se você falar Parks, aí, tá, ele morou aqui e tal. E aí começa toda a história do Parks, do apelido. Você nasceu onde? Em Belo Horizonte ou no interior? Nasci em Belo Horizonte. Não, onde? Eu nasci no bairro Boa Vista ali, né? Uhum. Fui criado lá desde menino. E aí depois eu comecei família não tinha casa própria, sempre estava mudando. E eu morei um bocado de bairro. Eu morei no Boa Vista, Nova Vista, São Geraldo, Sagrada Família. Morei no São Francisco, Jardim Vitória, Ipiranga e fui parar lá em Esmeraldas. Nossa, eu te conheci ali pro 2006, 2007. Por aí. E aí você trabalhava no jornal Hoje em Dia. Trabalhava no Hoje em Dia. No Hoje em Dia eu comecei a trabalhar lá como office boy, né? E aí fui passando em vários setores do jornal até chegar ao setor de scanner, que era a redação lá. Foi onde eu saí do jornal. Mas na época que a gente se conheceu, eu tinha um blog, que era um blog cultural, e tinha uma parceria com o jornal. Foi até aí que a gente teve o primeiro contato, né? Porque o blog ele tinha um sentido de divulgar as pessoas que não tinham onde divulgar os seus trabalhos, porque naquela época a cultura, hip hop especificamente, era muito difícil de chegar à grande mídia. E eu quis tentar ajudar aquelas pessoas, aqueles jovens, né? Que às vezes não tinham nunca nem dado uma entrevista. E eu entendi que para que eles pudessem ter a divulgação maior, eu teria que ter algumas pessoas conhecidas. E aí eu comecei essa saga e mandei mensagem para você. Na época você estava gravando um DVD, que o Da Gama veio aqui, o Da Gama do Cidade Negra. Isso. E aí a gente fez aquela filmagem lá e daí foi o pontapé inicial. E aí, cara, deixa eu te contar um negócio. Você trabalhou muito tempo no meio do hip hop, né? Sim. E você ainda trabalha hoje? Como é que é? Ou você partiu para outra linha de trabalho? Então, o hip hop eu trabalhei com esse blog de divulgação até 2012. Foi quando ficou assim um pouco difícil, né? Porque tudo sem apoio. Se você não tem um apoio, acaba que vira um hobby, né? E sem apoio a gente foi tendo que suprir as necessidades de casa com outros trabalhos e aí a gente foi deixando um pouco de lado essa questão de divulgação, e porque isso demandava muito tempo. Todo fim de semana você tinha que estar num evento, durante a semana eram diversas entrevistas, então isso tomava muito tempo. E sem retorno, sem recursos, fica difícil de você levar isso adiante. Nosso projeto, eu lembro que foi até aprovado na Lei Rouanet, porém nós não conseguimos, na época, captar, né? Mas o legado que a gente deixou desse blog foi que a gente conseguiu abrir muitas portas para muitos artistas. Na época, nós entrevistamos, por exemplo, a Carol Conká, estava aqui em Belo Horizonte,
ela ia gravar o primeiro EP dela. Então, assim, e vários outros, Flávio Renegado, Das Quebradas, que hoje são artistas que já estão despontando aí, mas que teve uma participação nossa no início. E entrevistamos também o Pregador Lu, e vários outros ícones, né, do hip hop. Mas, como a gente não tinha esse apoio, isso foi ficando em segundo plano e deixei esse sonho de jornalismo, de jornal, de blog, de divulgação um pouco adormecido. E agora, em 2021, que a gente retomou e eu criei lá na minha cidade, em Esmeraldas, o Jornal Digital Esmeraldas. Coisa boa. Você, antes desse boom da internet, antes desse boom da era digital, você já fazia parte disso, né? Você já tinha visto isso lá na frente? Como é que deu esse start no você, assim, cara? Na realidade, não, Cris. A gente não imaginava o que seria a internet, né? Inclusive, o nosso canal, que a gente tinha do YouTube, ele se perdeu por conta disso, porque a gente colocava muita música e não tinha noção dessa questão de direitos autorais. E como foi ficando parado, o YouTube acaba, com essa questão de direitos autorais, ele cancela a rede social porque você não tirou a música ou você não paga os direitos autorais daquela pessoa e acabou se perdendo. Mas eu não tinha a mínima noção, na época, de que a rede social se tornaria o que se tornou hoje, né? Uma propagação mesmo de ganhos, informação, de ganhos e principalmente de ganhos, né? E aí vem a questão da monetização, a gente não tinha noção disso, então a gente não se preparou para isso. Se a gente tivesse essas informações, tinha feito o direcionamento da rede social mais focada em ter ganhos, né? Então, como a gente só queria divulgar mesmo, a gente nem pensou nisso. Porque se a gente for olhar bem assim, o pé da letra, você é pai de muitas coisas que estão acontecendo hoje. Sim. Ou seja, muita coisa que acontece hoje passou pelo blog do Parks. Com certeza. Eu falo que o blog, ele abriu espaço, né? Porque o que acontece? A mídia, ela via a cultura hip hop como algo marginalizado, né? Então, como tinha um funcionário dentro de um grande jornal na época e que estava trazendo as informações e mostrando como que era a fundo a vida dos artistas, nós promovemos um debate na época dentro do jornal Hoje em Dia, com algumas personalidades do rap na época, de Belo Horizonte, DJ A Coisa, os meninos da Nas Pega e Faz, o Renegado, entre outros. E foi um debate muito interessante, porque ali a gente discutiu sobre a cultura e os jornalistas viram esse potencial. E as portas foram abertas. Nós tivemos oportunidade de fazer uma parceria na época com o Marcos Maracanã, e ele tinha um programa aqui chamado Me Chama Que Eu Vou, que era gravado aos sábados. Os primeiros programas, todos foram gravados com o pessoal da cultura hip hop, rap, grafite. Então nós conseguimos abrir portas que até na época a cultura não tinha acesso. E aí depois disso, todos os jornais se aproximaram, né, do duelo de MC, aí também veio os coletivos que também fizeram uma história importante nisso. Legal, aí veio o Parks com isso tudo e veio o Parks Família. Aí depois sumiu o Parks. De repente aparece o Parks e a esposa. Eu vi lá um dia no Instagram, assim, casal quase perfeito, um negocinho. Aí eu tô olhando lá, quem tá lá? Marcos. Eu falei, quem é o Marcos? Deve ser o Parks. Como é que foi essa transformação de um cara que veio da cultura, aí conhece a Cristo, passa a trabalhar umas questões que o hip hop não estava preparado, parece, no momento, e você se torna um cara que hoje se torna um conselheiro de casais, um empresário na área da comunicação, mas com princípios cristãos. Pois eu conheço Jesus desde os meus 16 anos. Só que nesse período, né, que eu estava com o blog, foi um período que a gente estava afastado da presença de Deus, né? E
quando eu larguei assim, deixei o blog, né, em segundo plano, porque também a minha família estava sendo atingida, né? Porque, igual eu falei, demandava muito tempo, festas atrás de festas, então meus filhos estavam pequeno, e eu não pude acompanhar muita coisa desse período. E aí o casamento, a vida fica complicada por conta disso. Então, foi um momento onde a gente decidiu dar uma parada, e nessa época minha esposa, ela já estava se reaproximando, né, de Cristo, e com isso eu percebi que a resposta naquele momento era voltar, né, para a casa de Deus, voltar a estar com Deus, a fazer de Deus o primeiro, né, nas nossas vidas. E foi aí que a gente teve essa ideia de trabalhar um pouco com casais, até pelo fato do que nós estávamos vivendo no nosso casamento, todas essas dificuldades. Mas isso é uma história interessante, porque a gente começou com um projeto chamado Quase Perfeito. E a nossa fala era que não há perfeição, né, num casal e tudo. E nesse período nós descobrimos que, na realidade, Cris, Deus ele trabalha com as nossas vidas perfeita. Em que sentido que eu quero dizer? Todo o processo que nós passamos, mesmo eu afastado da igreja, tudo foi algo que Deus permitiu, porque isso hoje nos dá um respaldo. Então nada foge do controle da mão de Deus. Às vezes a pessoa que está vindo aqui está assim, poxa, eu sou uma pessoa que está afastada de Deus, longe dos caminhos. Mas você tem que entender que Deus ele sempre está com você. O que você precisa fazer é se voltar para Ele. Se voltar para Ele é ir para a igreja? A princípio não. A princípio é você reconhecer que Ele precisa estar ocupando o primeiro lugar na sua vida. E quando você entende isso, naturalmente você busca um lugar onde você vai congregar, aonde você vai estar debaixo de uma liderança, aonde você vai estar em comunhão com os irmãos. E veio algo fantástico, que muita gente acha que isso é até uma coisa do diabo. A pandemia, ela veio para ensinar a igreja muitas coisas. Foi um período onde a igreja estava fechada praticamente, sem cultos, a maioria das igrejas em cultos online. E isso exigiu dos homens, os sacerdotes dos lares, exercerem as suas funções, né? Sem depender ali do pastor. O pai de família, ele teve que ser o pastor da sua casa. Ele teve que dar destino para a sua família. E muita gente, quando se deparou com essa situação, se assustou, porque não estava acostumado com isso, em ser o sacerdote do seu lar, em ele ter que ministrar na sua casa, em ele ter que ser o líder da sua casa. Porque isso é desde muito antes, a gente tem essa mania, vamos colocar assim, de terceirizar o serviço, de querer ter alguém que nos conduza. E nunca a gente quer assumir esse papel de conduzir, e principalmente conduzir a nossa família. Então a gente, nesse período que a gente estava com esse projeto de casais, a gente também deu uma parada, porque a gente conhecia um evangelho meio, como que eu posso colocar aqui para vocês entenderem, descontextualizado. E quando a gente conheceu o nosso pastor hoje, que é o pastor Djalma, ele foi nos ensinando o verdadeiro evangelho, ensinando a viver a palavra de Deus, a viver em comunhão com os irmãos, tirar aquelas coisas que a gente aprendeu que era o correto e, na verdade, era um evangelho de barganha, sabe?
Então a gente teve uma transformação muito grande quando a gente conheceu o Djalma e a pastora Kelly, que é a esposa dele. E a gente pôde entender que a melhor forma, Cris, de evangelizar e de ajudar uma pessoa, ela não está toda focada dentro dos ministérios dentro da igreja. Às vezes você está estudando, às vezes no seu trabalho. Lá é um campo missionário para você. Lá é onde você pode fazer a obra de Deus. Lá é onde você pode, com o seu testemunho, com as suas atitudes, ganhar aquelas pessoas para Jesus. Porque é quando você mostra quem é Jesus através de você, automaticamente as pessoas querem saber por que você é assim. Nossa, não sei se já aconteceu isso com você, numa situação assim de conflito. E o pessoal assim, nossa, você é tão tranquilo. Se fosse eu, já tinha feito isso, feito aquilo. E você teve uma postura tão diferenciada. É porque a gente exala Jesus nesse sentido. O perfume de Cristo. O perfume. E interessante você falar do pastor Djalma, né? Pastorzão, um abraço aí. Pastor Djalma, e você tem uma particularidade muito grande. Para você que está em casa entender, em 2017, eu tive uma depressão muito grande, um período muito ruim da minha vida. E a Batista da Lagoinha, naquele momento, me acolheu. Mas antes, foi o Djalma e o Parques na minha casa. Eles foram lá para entender o que estava acontecendo. E quando você fala desse evangelho, eu lembro muito desse dia. Eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande por você e pelo Djalma por esse momento. E hoje eu agradeço pessoalmente, hoje o programa está aqui voando, as coisas estão acontecendo, mas antes teve uma participação muito importante sua e dele. Como que está hoje esse trabalho seu? Vocês têm realmente ido? Porque vocês realmente, eu sou testemunho, foi na minha casa, tá, gente? Eu não fui lá não, isso foi na minha casa, no momento que eu estava mal. Como é que tem sido isso? Vocês têm visitado, têm ido nas casas? O Djalma até comprou produto na minha mão depois, quando eu estava erguendo de novo. Pois é. Olha, igual eu te falei, né? A pandemia, ela deu uma lição pra gente. E a gente, na época, como as igrejas estavam fechadas, nós entregamos, né, o templo que a gente tinha, que a gente usava, e nós começamos, quando podia, né, reunir nas casas. E o Djalma, ele fez uma coisa assim, muito, muito impactante, que ele parou de ser aquele culto formal, religioso. Ele começou a deixar a gente falar, a gente conversava. E isso, Cris, é uma coisa assim sensacional. Ontem nós nos encontramos e um irmão lá da igreja chegou trazendo um problema, né, na família dele. E na conversa informal, a solução apareceu. E a gente percebeu que era essa essência que Jesus ele queria trazer. Vamos colocar aí a história de Zaqueu, só para você entender. A história de Zaqueu, todo mundo fica focado que Zaqueu subiu na árvore, né? E viu Jesus. Mas a história de Zaqueu, o principal não é isso. A história de Zaqueu é lá primeiro Jesus não falou com ele assim, olha, você é ladrão, hein? Você rouba, hein? Você tem que largar isso aí, você tem que parar com isso aí, hein? Não, Jesus foi para a casa dele e lá, naquele ambiente, ele falou assim, Jesus, eu sou ladrão, eu quero restituir as coisas que eu roubei e tal. Arrependimento. Sem Jesus precisar de apontar o dedo para ele e falar para ele o que ele fazia de errado. Simplesmente a presença de Jesus o constrangeu e ele confessou os seus pecados e decidiu mudar. Então é isso. Quando você sai de um lugar, igual nós fizemos, vai na casa da pessoa e escuta ela. E tenta levar a solução daquele problema para ela no sentido de falar, cara, você pode contar com a gente? Eis-me aqui. Eis-me aqui. A pessoa começa a entender e ver o amor de Cristo nessas atitudes. Então, assim, hoje nós trabalhamos assim, a gente encontra nas casas,
nós nós produzimos eventos assim, na casa do irmão fulano, do ciclano, hoje o culto vai ser aí, ou na praça, igual a gente fazia o café na praça, porque a gente precisa de ter essa aproximação das pessoas, de viver esse evangelho. Um dia faça um teste na sua igreja, tira o púlpito de lá, pede o povo para sair das cadeiras e sentar mais próximo e deixa as pessoas falar. Como é que foi seu dia? Como é que foi sua semana? Você vai ver, Cris, que a cada depoimento, uma pessoa vai curando a outra. Porque a pessoa acha assim, esse problema que eu estou vivendo hoje é um problemão. E quando ela escuta o irmão falando, eu vivi isso, eu passei por isso, às vezes ela vai achar e encontrar a solução. Ontem nós fomos ministrados falando a respeito do pão e o peixe, né? E no texto fala que Jesus ele já sabia o que ele ia fazer. Mas mesmo assim ele pediu a ajuda dos discípulos. E aí, precisa de alimentar esse povo aí, como é que nós vamos fazer? E aí cada um deles, não, mas para alimentar esse povo todo, precisa de gastar 200 talentos. Não, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Sabe? A solução veio ali. E é isso que Jesus ele proporciona para a gente. Como que está indo hoje o Jornal da Esmeralda? Aí veio o Parques agora, o empresário, né? Como é que foi essa ideia? Como é que está funcionando o jornal? Você está aí, anuncia no jornal dele. Realmente, você entra aí em contato, você vai ter informações verdadeiras. Como é que está esse... Então, isso é igual eu te falei, né? É um sonho, né, que eu sempre tive. E o Jornal Digital de Esmeraldas, ele nasceu num momento muito difícil da nossa vida. Eu trabalhava numa outra empresa e eu sofri um acidente. Perdi um pedaço do dedo, tá vendo? Uhum. E aí eu fiquei afastado dessa empresa durante 1 ano. E no período veio bem a pandemia. Então, assim, eu fiquei sem receber da empresa e do INSS. E sem saber o que eu ia fazer, nós conversamos com uma tia da minha esposa e ela falou assim, faz uma logomarca para mim. Aí eu criei essa logomarca para ela e ela falou assim, qual que é o seu Pix? Vou depositar um dinheiro para você. Eu falei, não precisa não, isso aí a gente fez num minuto isso aqui e tal. E aí ela me deu um start. Eu falei com a senhora Lidiane, enquanto nós estamos aqui sem trabalhar, sem esses benefícios saírem, eu vou começar a fazer essas artes para as pessoas que precisam de cartão de visita e tal. E aí, Cris, começou a entrar um recurso. E aí a minha esposa falou assim, Marcos, você sempre teve um sonho de criar um jornal, nossa cidade não tem informação de muitas coisas. Por que a gente não faz? Não cria um jornal? Sempre a esposa, né, rapaz? São demais. A esposa, a minha é uma bênção. Nossa, assim, para falar dela, falta até palavras, né? E aí ela falou comigo assim, vamos tentar. Aí eu levantei os custos de como dava para poder fazer um jornal impresso ou um jornal digital, que é igual ao nosso. E a gente chegou no valor X. E vimos que a melhor opção era o jornal digital. Só, Cris, que a gente não tinha 1 centavo para criar esse jornal. E eu falei assim, se esse jornal é um propósito de Deus, eu vou começar a vender anúncio. E a gente vai conseguir esse dinheiro. Só que eu estava vendendo anúncio de um jornal que não existia. Ninguém via como era o jornal. Porque ele não estava pronto. E nós conseguimos levantar esse dinheiro até no dia da primeira edição. As pessoas foram investindo, os empresários, os anúncios, fomos conseguindo vender os anúncios, conseguimos colocar a plataforma no ar, conseguimos comprar a plataforma que é a plataforma do Flipbook, né? que é as páginas digitais, e pagar para ser feito todo o layout do site. No dia 1º de junho, o jornal estava no ar, com todos os anunciantes e todo pago. E isso foi a confirmação de que
esse jornal nasceu no coração de Deus. Bem, nós estamos chegando aí no final já, rapaz. 30 minutos com conversa boa, não anda não, voa. É verdade. Falta um minutinho aí para você deixar uma mensagem aí de esperança para quem... Eu quero só agradecer a oportunidade, né, de poder estar compartilhando um pouquinho aqui da minha história. Espero que esse testemunho possa ajudar você, que às vezes está se sentindo sozinho, afastado dos caminhos do Senhor. Volte, Ele sempre está de braços abertos. Esqueça aquilo que você tem feito, os julgamentos. Só faça uma coisa, volte. Ele vai te receber com todo amor e carinho, porque Ele é Pai e Ele entende o que você está vivendo. Bem, você aí acabou de ver essa história maravilhosa desse grande irmão que é o Parks. Se você estiver em Esmeralda, quiser comer um queijo, tomar um café, um almoço bacana, você leva tudo e ele recebe ele na casa dele. E aí vocês vão comer e fazer tudo de bem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui, compartilha esse vídeo aí, compartilha o programa, conta para todo mundo o que está acontecendo. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo programa, assim, Deus permitindo, em nome de Jesus.